Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a resolução comentada da questão 1 e da questão 2 daquela lista de exercício que foi enviado para vocês. São questões bem simples que trabalham os conceitos básicos de funções periódicas e, embora sejam conceitos básicos, se a gente não fizer uma interpretação correta tanto do gráfico quanto das informações que estão sendo pedidas, a gente não consegue ter uma resolução que seja proveitosa, a gente não consegue fazer um aproveitamento correto desse conteúdo e uma assimilação produtiva. Então, a gente vai dar uma pincelada por cima, com uma resolução tentando sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante a resolução. E vocês sabem como funciona o esquema. Se tiverem alguma dúvida específica, algo que deva ser trabalhado de uma forma pontual, é só vocês estarem entrando em contato com a gente por meio dos comentários ou também por meio do professor. Então, vamos lá? Aqui na questão 1, a gente vai trabalhar período, imagem, amplitude e também, lógico, a leitura correta de um gráfico. A questão ele pede para a gente identificar justamente esses 3 pontos a partir da leitura correta. Só que primeiro a gente precisa lembrar o que significa cada coisa e como identificar cada coisa. Então, primeiro, o que seria um período? O período ele é a distância horizontal entre 2 picos sucessivos da onda do nosso gráfico. O que seria isso? Vamos lá, vou pegar uma caneta para ficar mais visível da gente conseguir entender. Aqui eu já tenho um ponto marcado, correto? A minha onda ela vai caminhando até aqui. A partir desse ponto, a minha onda ela vai se repetir periodicamente, formando assim o nosso gráfico. Então, esse daqui é o desenho do nosso gráfico por si só, e depois ela vai se repetindo. O meu período vai ser o quanto essa onda caminha de maneira horizontal. Essa distância P vai ser o nosso período. Então, se vocês forem fazer uma leitura correta do gráfico aqui comigo, aqui a gente tem que 2 quadradinhos vão ser igual a 1. Então, nesse ponto, como ele está exatamente na metade, eu vou ter 0,5. Então, o nosso primeiro ponto é igual a meio. Nosso gráfico começa no meio. Nesse ponto aqui, nós temos o 2,5. Então, o nosso gráfico caminha de meio a 2,5. Se eu fizer a diferença disso, eu vou ter que 2 é a quantidade de unidades que o nosso gráfico caminha horizontalmente. Sendo assim, a gente já pode, por eliminação, riscar a alternativa B e a alternativa D, onde eles dizem que o nosso período é 2,5 e a gente acabou de constatar que o nosso período é igual a 2. A imagem, que é o próximo passo que a gente tem que ler, é por onde o nosso gráfico caminha, qual é o espaço que ele está contido. Então, o nosso gráfico ele varia de 1 a menos 1, só isso, ó. Ele vai caminhando de 1, desce a menos 1. 1, menos 1. Ele não passa disso, ele vai assim infinitamente. Então, a gente tem que a nossa imagem, o nosso gráfico vai de menos 1 a 1. Então, assim, a gente já pode, por eliminação, riscar a letra C, que diz que o nosso período é 1 e 0. Então, ficamos com a alternativa E e a alternativa A, que a gente vai diferenciar ela pelo valor da nossa amplitude. Como que a gente vê a nossa amplitude? A amplitude vai ser o quanto o nosso gráfico sobe a partir do eixo X. Então, aqui nós temos o eixo X e esse vai ser o ponto máximo que o nosso gráfico sobe. Ele sobe exatamente até o ponto 1 e não passa disso, da mesma forma que ele cai até o ponto menos 1. O ponto mínimo dele vai ser o nosso menos 1. Só que a amplitude, que é o ponto máximo que a gente quer, ele só sobe até o 1. Sendo assim, a nossa amplitude vai ser igual a 1, lógico. Então, a gente já pode riscar a letra E, que diz que a nossa amplitude é igual a 2, e a nossa alternativa correta vai ser a alternativa A. Então, a partir da leitura correta desse gráfico, conseguimos estabelecer que o nosso período é igual a 2, a imagem é de menos 1 a 1, fechado nos dois lados, e a nossa amplitude vai ser igual a 1, certo? Agora vamos para o exercício 2. A questão 2 trabalhava basicamente os mesmos conceitos, só que a gente não vai trabalhar com imagem aqui, a gente vai trabalhar só com período e amplitude. Ele nos deu um gráfico
que a gente tinha que fazer uma leitura correta para conseguir determinar qual alternativa batia com a leitura desse gráfico. A gente vai fazer o mesmo processo do exercício anterior e vai definir qual é a amplitude e o período do nosso gráfico, e depois a gente vai voltar aqui para a gente ver qual a informação que bate. Então, vamos lá. Aqui a gente vai definir a amplitude primeiro. Vamos começar pela amplitude. A amplitude da função 1. O que era a amplitude mesmo? O quanto o nosso gráfico sobe. Então, vamos pegar uma canetinha. O nosso gráfico, ó, a gente já pode ver a partir daqui, ó. Ele está no 0 e ele sobe até o máximo aqui, ó, em 1,5. Então, a amplitude da nossa função 1 vai ser 1,5. Vamos voltar para anotar aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Oh, meu Deus. A amplitude dele vai ser 1,5. Vamos lá para a gente ver o período agora. O período do nosso gráfico vermelho vai ser um pouquinho diferente da gente fazer. Porque o período, eu poderia ver os dois pontos altos e ver aonde a gente consegue fazer essa curva aqui, ó. Quanto dura essa curva. Só que vocês conseguem ver que a gente não consegue ter um número exato de onde essa curva está parando para conseguir fazer a nossa conta? Ele não chegou até os números que eu precisava aqui. Então, a gente vai fazer de um jeito diferente. Em vez da gente pegar a crista, a gente vai pegar essa parte aqui de baixo, ó. Vamos apagar. E vamos ver aqui embaixo, ó. Esse é o ponto mínimo. Oh, meu Deus. Esse aqui é o ponto mínimo que a gente chega no nosso gráfico. E esse aqui é o ponto mínimo do outro lado. Então, toda essa distância aqui vai ser o período que o meu gráfico rosa caminha. Então, se eu tenho de menos 4 a 4, se eu ando menos 4 casas para cá, se eu andar 4 casas para cá, eu chego no 0. E se eu andar 4 casas para cá, eu chego no 4. É todo esse caminho que eu percorri. Então, eu andei 8 casas, certo? 8 casas em direção à direita. Então, nós temos que o período do nosso gráfico vai ser igual a 8. Opa. 8. Agora, vamos dar uma olhada no nosso outro gráfico. Vamos trocar de cor para não ficar confundido. Agora, o nosso gráfico azul, certo? Vamos ver a amplitude dele. Aqui é o ponto máximo que ele chega, certo? Eu subi exatamente 2 unidades do nosso eixo Y. Então, a amplitude do nosso gráfico 2, da nossa função 2, vai ser igual a 2. Então, vamos colocar aqui a amplitude igual a 2. Agora, vamos dar uma olhada no período. Eu já coloquei um pontinho aqui e o outro pontinho vai estar aqui, ó, que é o 2, que é o máximo que ele consegue subir. Então, tudo isso daqui é o caminho que nossa função 2 percorre, vai ser o nosso período. Se você ver aqui, ó, a gente está no menos 1,5. E aqui a gente está no 4,5. Tudo isso daqui é o caminho que eu percorri. Então, eu vou só somar eles. Sendo assim, eu andei 6 casas, certo? Andei 1,5 casa para cá e 4,5 casas na mesma direção. Então, eu andei 6 casas. Então, o período, da nossa função 2 vai ser igual a 6. Então, aí a gente já tem os dados necessários para resolver a nossa questão e ver qual alternativa é a correta. Vamos dar uma olhada? Olha, a letra A diz: a função 2 possui o menor período e menor amplitude. Realmente, a função 2 possui o menor período, que é 6, mas ela não tem a menor amplitude, ó. A amplitude dela é maior, então essa alternativa a gente já pode dispensar. Vamos ver a letra B. A função 2 possui o menor período. Realmente, ela possui o menor período. E a amplitude é igual à da função 1. Olha, a amplitude dela é diferente à da função 1. Então, a gente também já pode eliminar a alternativa B. Na alternativa C,
diz que a função 1 possui maior período e menor amplitude. Aqui, nós temos que o período da função 1 é 8, realmente é menor, e a amplitude dela é 1,5, que é realmente menor que a amplitude da função 2. Então, automaticamente, essa é a nossa alternativa correta. Já podemos assinalar. Mas vamos eliminar a letra D e a letra E também, só para a gente ter certeza. A letra D diz que a função 1 tem o maior período e a maior amplitude. O maior período é real, mas a maior amplitude é falsa, então também é uma alternativa que não corresponde. E a letra E diz que não é possível fazer a leitura completa da função 1, tornando inviável uma comparação entre as funções 1 e 2. Realmente, a gente teve que fazer uma leitura diferente da outra função, vocês lembram? Não conseguimos fazer os dois pontos com a crista, a gente teve que olhar a parte de baixo da função. Então, a gente fez uma leitura diferente, mas não significa que foi uma leitura que não podia ser feita de forma correta. Então, aqui a gente também pode eliminar, e realmente a nossa alternativa correta é a letra C. Aqui temos a resolução com o nosso gráfico. E é isso, pessoal. Essa foi a resolução comentada dessas duas questões. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Como eu disse, se tiverem alguma outra coisa que vocês precisem de ajuda, é só estar entrando em contato com a gente. Deixem a opinião de vocês nos comentários e até a próxima!